Independente de sermos oposição ou base de apoio ao governo, o nosso desejo maior como cidadão brasileiro é que o Brasil consiga encontrar o caminho do desenvolvimento sustentável e o modelo de economia capaz de elevar o crescimento do PIB sem riscos e tropeços. Hoje, nós queremos fazer um alerta em relação ao modelo adotado pelo governo para manter o crescimento. Não é preciso ser economista para ver que o caminho do estímulo irrestrito ao consumo pode esconder armadilhas perigosas, sobretudo quando verificarmos a pesada arrecadação tributária imposta ao Brasil. Nesta tarde, senhoras e senhores senadores, a arrecadação tributária alcançará R$ 1 trilhão, vai fazê-lo 15 dias antes a de 2011. A velocidade da arrecadação dos impostos no Brasil salta aos olhos, porque a marca de 1 trilhão é batida mais cedo a cada ano. Hoje, os brasileiros pagam 4 trilhões de impostos por dia, senadora. 4 bilhões de impostos por dia, sendo 170 milhões por hora e quase 3 milhões por minuto. A voracidade arrecadada no Brasil é insaciável, mas os brasileiros não têm a devida reciprocidade por parte do governo, em particular no campo da educação, da saúde e de segurança. Haja vista as greves que estão acontecendo. O Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde, atende a mais de 120 milhões de brasileiros. Isso quer dizer que a maioria da população depende apenas do SUS, quando o assunto é assistência médica. Mas para garantir o atendimento médico universal, são destinados apenas 79,5 bilhões de reais, ou seja, 3,5% do orçamento. Isto, sem dúvida, é muito pouco, considerados não só o montante arrecadado com impostos, mas também o número de cidadãos que deveriam ser atendidos adequadamente, mas morrem nas filas de espera dos hospitais públicos. Por falta de dinheiro ou por falta de vontade pública? Em relação à educação pública brasileira, o quadro é semelhante, porque são destinados 66,5 bilhões de reais, ou seja, 2,9% do orçamento. É um valor extremamente baixo, mas se considera a árdua tarefa de preparar as futuras gerações para o mercado de trabalho da sociedade do conhecimento. Nesse domínio, o Brasil precisa, com a máxima urgência, seguir o exemplo de nações como a Coreia, que ao longo de mais de uma década investiram 10% do PIB para formar novas gerações. A força tecnológica da Coreia está aí para todos verem, e o Brasil parece contentar-se com migalhas. Melhora um índice aqui, piora outro lá, e não saímos do mesmo lugar. Temos um sistema de educação pública medíocre e ultrapassado, incapaz de aproveitar o potencial criativo dos nossos jovens. E nossas patentes vão indo, mas bem abaixo das expectativas e das nossas necessidades. Estamos acostumados a ver adiado o sonho maior de ver um Brasil educado, de certo o maior mecanismo de ascensão social existente em qualquer parte do mundo. Não se faz educação com leis, apenas com leis. E para a segurança dos brasileiros, quanto está destinado? Muito pouco, 8,4 bilhões, ou seja, 0,8% do orçamento. Está aí o porquê de os brasileiros serem vítimas de tanta violência e terem se transformado em reféns em suas próprias casas. Só esses 3 pontos, a educação, a saúde e a segurança, demonstram com prioridade como o poder público administra mal o dinheiro arrecadado e oferece péssima contrapartida aos cidadãos que lhe pagam pesados impostos. Mas onde vai o dinheiro do contribuinte brasileiro?
Para onde vão os 2,220 bilhões de orçamento federal? Para o pagamento de juros, o refinanciamento da dívida, que junto levam 36% do orçamento, ou seja, 792 bilhões de reais. E também uma boa parte para o mensalão. Para o custeio de máquina pública, que leva mais de 1 trilhão de reais, ou seja, 49,5% do orçamento. É o custo Brasil. A relação entre o Estado e os contribuintes no Brasil é, portanto, draconiana e predatória. E isso ocorre, sobretudo, pela falta de planejamento e gestão. O fato é que a administração por resultados permanece um desafio para a maior parte da administração pública brasileira. Enquanto não for feito um plano para sanar o endividamento público brasileiro, sobretudo as dívidas dos estados e dos municípios, o Brasil vai continuar a se mover lentamente ao sabor da conjuntura externa. Quando tivermos um período de bonança, como ocorreu nos 7 anos anteriores, a bolha do subprime, crescemos a um ritmo melhor, ainda que inferior ao de outras economias emergentes. Quando tivermos uma conjuntura internacional como a de hoje, marcada pela crise da Europa e o lento crescimento econômico dos Estados Unidos, sentiremos o peso e a carga de um Estado mal administrado e prioridades mal definidas. Entre os parceiros do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, o Brasil tem a menor relação de investimento entre relação ao PIB. No ano passado, marcado pela lenta recuperação da crise econômica mundial, a China registrou taxa de investimento de 43%, a Índia de 34% e a Rússia de 20%. No Brasil, essa relação havia despencado para 16,5% do PIB. E o que nos preocupa sobremaneira nesse contexto são exatamente os riscos do modelo de estímulo ao consumo no lugar de equacionarmos a dívida pública e, assim, fazermos poupança pública para investimento. As famílias brasileiras estão aumentando as dívidas mês a mês e o governo, por sua vez, estimula o consumo e aumenta o nível de arrecadação tributária ano a ano. O ponto de convergência dessas curvas, endividamento e carga tributária excessiva, pode levar o modelo de estímulo ao consumo a se esgotar num futuro muito próximo. Em julho, o número das famílias endividadas era quase de 58%. Em agosto, subiu para 59%. Num processo que revela a terceira alta consecutiva, de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. No mesmo ritmo, tem crescido a inadimplência, que era de 21% em julho e passou para quase 23% em agosto. A questão que se coloca é o esgotamento da demanda pelo crédito. Num determinado momento, as pessoas que planejavam trocar carro, comprar televisores, computadores e geladeiras já o terão feito. E o pior, terão contraído dívidas de médio e longo prazos, para além da vida útil média de muitos dos bens adquiridos, como já acontece hoje com os veículos. O hábito dos brasileiros de verificar apenas se a prestação cabe no bolso é perigoso, porque depois de algum tempo, o carro precisará de manutenção, assim como geladeira, televisão e o computador. Mas será que o orçamento familiar terá condições de arcar com todas as dívidas? Será que esse modelo de estímulo irrestrito ao consumo é sustentável? Senhora Presidente, com certeza o Brasil não está imune à onda da crise que tem marcado o contexto internacional nos últimos anos. A crise é bem maior que aquela marolinha que falava o presidente Lula. Que herança, presidente Dilma. O caminho para o Brasil forte, altaneiro e sustentável é o da administração pública por resultado, o do equacionamento da dívida pública dos estados e municípios e do estímulo à poupança interna.